No ar. Boa noite, pessoal. Então, começando mais uma live aqui da Chapa 10, do Clube Sem Barreiras. A gente já teve a primeira live aí no domingo. Tivemos uma grande repercussão, muitos adeptos, né? Um bom bate-papo naquele pós-jogo com o Inter. Do Inter versus quem, Thiago, mesmo? Quando? O jogo de domingo. Te deixei mal aqui, ó. Pessoal, então a gente vai fazer um papo informal aqui, um papo com o sócio, com a sócia colorada. A gente está hoje aqui na rede com a página do Sócio Deliberativo, com a página do Acorda Conselho, com a página da SIC, né, do Sócio Independente Colorado. Então a gente vai fazer um bate-papo informal aqui na live, vou fazer o meu compartilhamento também, pessoal, para que a gente fale um pouquinho do pós-jogo ontem, Inter versus Atlético Mineiro, e também falar um pouquinho das nossas eleições agora no dia 8 de dezembro. Então, Thiago, vamos bater um pouco de papo com o pessoal, claro, vamos trocar as ideias aqui e o que a gente pode falar um pouco dessa questão do jogo e depois a gente vai para um assunto mais da eleição. Sempre é bom falar de futebol, né? Apesar do momento em relação ao jogo de ontem, mas o Internacional como um todo fez um bom campeonato brasileiro, né, Felipe? A gente no início do campeonato tinha uma expectativa muito menor e isso fez com que a gente chegasse agora com uma frustração, porque a gente, na verdade, não tinha expectativa, mas criou essa expectativa ao longo da competição e chegamos agora nesse final com algumas partidas em que a gente podia ter jogado um pouquinho melhor, especialmente nas partidas fora de casa, né? Tu estiveste num desses jogos, inclusive, lá no Ceará? Eu acho que o jogo contra o Ceará, por exemplo, é uma das partidas que, considerando, nem vou ressaltar aqui o Sport, a Chapecoense, alguns jogos de alguns times que a gente deveria ter imposto o futebol, foram partidas que a gente, na reta final, tu deveria ver um pouco mais de mobilização do grupo de jogadores, uma entrega maior do jogador, até porque, Thiago, porque se passando, como se passou já mais de 30 rodadas, já não entra muito mais aquela questão tática, até porque o Inter, desde a 6ª rodada em diante, conseguiu uma performance muito boa que ele deixou entre os 4 primeiros durante 25 rodadas do campeonato. Então, na hora H, mesmo como muitos dizem aí da formação de opinião aqui nossa do Rio Grande do Sul, que o Inter tem uma equipe limitada, mas isso não quer dizer. A gente teve o Corinthians no ano anterior com uma equipe muito limitada também, que focado conseguiu resultado. E nós poderíamos ter sido mais um exemplo nesse sentido, sendo campeões este ano, com esse grupo tido como limitado e que tem evidentes limitações, na verdade. Mas a gente podia. Vamos pegar o jogo de domingo contra o Botafogo, o jogo do Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro é o de menos, né? Botafogo, Ceará, Sport, América Mineiro, Ceará, foram jogos que o Internacional teve a postura inadequada dentro de campo. E o que me deixou muito preocupado naquela partida do Ceará, que tu estiveste lá, foi o comportamento a partir do momento que o Palmeiras estava perdendo. Porque foi comunicado aos jogadores dentro de campo, olha, temos uma grande oportunidade, e não mexeram uma sobrancelha para isso. Quer dizer, o time não foi agudo como muitas vezes é no Beira-Rio. E isso que me deixou preocupado. O jogo contra o Botafogo também, no domingo, jogando, tocando bola para o lado e tal. Então, algumas coisas que nos levam a crer que nós temos que dar uma, vamos dizer assim, investida para o próximo ano. Vamos jogar diversas competições, e a Libertadores, que é uma competição importante. E o planejamento tem que ser maior. E aí eu já entro em algumas das coisas que a gente fala muito, né, Felipe, ao longo do tempo, que é, por exemplo, quando a gente fala sobre categorias de base, o aproveitamento dos jovens. Acho que para o ano que vem a gente teria que aproveitar melhor os jovens, principalmente colocando eles nas competições, talvez não prioritárias num primeiro momento, mas para dar ritmo de jogo, e daqui a pouco a gente aproveita algum jovem também nas competições junto com o time principal. Thiago, esse é um ponto muito legal de se tocar, e quando a gente fala de Inter, da essência do clube, a gente sempre fala das categorias de base, né, dos celeiros de ases. Mas o que acontece nisso? A gente tem que resgatar um pouquinho o momento bom, as nossas vitórias, as boas práticas. Isso que tu acabaste de ressaltar, eu acho que converge muito com... a gente deixou de praticar, a gente deixou de ter uma filosofia de futebol muito clara. No momento que a gente ganha os grandes títulos, né,
a partir ali de 2005, que a gente começa a voltar para o cenário com aquele vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, e a partir dali a gente consegue, num curto espaço de tempo, 2 Libertadores, o nosso faturamento, a nossa estrutura, o nosso grupo de jogadores ficou muito polposo. E a gente, de 2010 para cá, sai de um clube formador e passa a ser um clube comprador. E aí a gente não conseguiu mais equilibrar daí para frente o que realmente seria uma política de futebol adequada para o clube. Porque formar jogador, se nós pegarmos na essência até da dupla Grenal, não só se tratando de Inter, o histórico gaúcho, os grandes jogadores surgiram, 80% pode buscar nos scouts, com os grandes times. A nossa safra de jogadores que a gente teve aí na última Champions League, mais na última década, mais de 12 jogadores, ela se saiu fruto dos grandes títulos, né? Onde o Inter conseguiu aliar jogadores com experiência e qualidade e fazer surgir novos. E o que aconteceu nesse período agora? A gente teve os maiores orçamentos de 2010 até 2018 da história e deixamos de lado de ser o clube formador, com aquela política antiga, muitas vezes, de vender 2 jogadores no ano, e a gente começou a empilhar contratações. Então, partindo disso, se perde um pouco aquela cultura, a essência, a tal filosofia de futebol tão dita. Mas isso parte, sim, lá do seu planejamento. Da política do departamento. A política do departamento de futebol. Então, nesse ponto, a gente saiu um pouco, né, da curva e acabou tendo esses resultados. Tu falaste na questão da formação, né? Quando a gente fala em formar jovens atletas, nós temos que ter em mente que 2 são os aspectos que a gente tem que estar encarando, principais, né? 2 aspectos principais quando fala em categoria de base. A formação do jogador, tecnicamente, e para disputar determinada função dentro de campo, para ser treinado. Quanto tempo o Internacional não forma um batedor de falta? Quanto tempo nós não formamos um bom ala? Jogadores que, com função específica, muitas vezes ficam focados em ganhar competições, e ganhar competições na base é importante, né, Felipe? Que dá esse espírito de vitória, de competição ao atleta, mas não é tudo. E hoje eu acho que se privilegia muito essa política da competição. O Internacional disputar as competições da categoria de base e tem dificuldade de formar tecnicamente alguns jogadores. Outro aspecto é nosso CT, né? Nós temos uma dificuldade muito grande hoje. O Internacional está com um déficit nessa área para permitir a formação de jovens atletas. E o CT é uma dificuldade até para o futebol profissional. Nós estamos improvisados, entre aspas, há algum tempo ali no Parque Gigante. Isso precisa ser modificado. Se nós levarmos em consideração, e é por isso que a gente aqui, né, vamos aproveitar, vamos falar aqui um pouco do jornalzinho que nós fizemos, da Chapa 10, Clube Sem Barreiras, onde uma das matérias remete ao abaixo-assinado que nós estamos fazendo. Nós temos uma proposta. Estamos fazendo um abaixo-assinado para protocolizar uma proposta no Conselho Deliberativo, pedindo que se crie um fundo. Vamos explicar isso para o associado, para o torcedor que nos ouve. Nós vamos estamos propondo que seja criado um fundo a ser administrado por integrantes do Conselho Deliberativo, um fundo autônomo, independente, que tenha recursos anualmente destinados para uso exclusivo no CT de Guaíba, no nosso CT. Tem lá um planejamento, e eu já falo ali até de algumas dificuldades que tem nesse planejamento do próprio projeto hoje existente, mas que hoje está só no papel e que a diretoria não investiu. É um assunto que algumas pessoas acham, pois não sei se vale a pena. Não. Nós temos que, de alguma forma, criar sim esse fundo para ter recursos anuais, 12, 15 milhões por ano. Nós estamos falando de 1 milhão e alguma coisa por mês. É o custo de 2 jogadores ruins, Felipe. 2 jogadores ruins nos custam 1 milhão por mês. Então, se a gente colocar esse investimento em torno de 15 milhões por ano, é algo que em 6, 7, 8 anos talvez, o Internacional tenha seu CT pronto. Se não na totalidade, pelo menos em condições de colocar treinamentos lá do futebol profissional e já ir melhorando as condições de formação. E eu concluo falando sobre isso, deixando você falar um pouco também para me complementar, Felipe. Todo esse trabalho, todo esse CT que hoje tem um projeto, aí falam em 100 milhões de reais ou até mais para construí-lo, não tem uma quadra de futsal.
que o mundo inteiro, modernamente, fala em formação de base, com a formação de base também no futsal, para depois trazer esse menino, esse jovem, para o futebol de campo, não tem uma quadra prevista. Então são coisas que a gente tem que discutir e são discussões que devem ser tratadas dentro do Conselho Deliberativo. Não, Thiago, dentro dessa linha da questão do CT, muito se fala, né, na cultura de debater futebol no Brasil, muito se trata do imediatismo dos resultados. Mas como a gente faz o bate-papo aqui centralizado e direcionado mais para a nossa seara, que é o Esporte Clube Internacional, tudo isso que foi ressaltado aqui nessas colocações do Thiago são provenientes dos resultados. No momento que a gente, em 98, estruturou a base, quando eu falo estruturar a base lá atrás, foi que quem conhecia os meandros do Beira-Rio sabia que a gente não tinha um vestiário adequado para a base. Sabia que não se tinha a estrutura adequada. Se a gente não olhar com brilho nos olhos, com atenção devida para esse tipo de conteúdo, nós não conseguimos normalmente fazer o produto final, futebol, que é o que interessa a todos, e um pouquinho de futebol, todo mundo entende, né? Dentro da torcida, isso aí é normal, é uma regra, né? Mesmo com a profissionalização hoje dita que tem que ser avaliada e ser administrada dentro do futebol, essas questões que a gente está trazendo para esse debate, Thiago, e principalmente quando tu ressalta que está aqui no jornal da Chapa 10, esse jornal que já foi distribuído ontem no jogo entre Atlético Mineiro, é importante a gente bater nessa tecla, porque todos nós somos movidos pela questão futebol. Nós somos movidos, a gente quer o Inter campeão, a gente quer o Inter vencedor. Só que para isso, e aí entra esse papel chato político, nós temos que fazer essas avaliações. O resultado dentro de campo é mera consequência do que acontece fora dele. E é por isso que a oportunidade da eleição é que nos permite debater esse tipo de tema, que em outros momentos não há espaço, né, para isso. Quem quiser assinar o abaixo-assinado pela criação do fundo para destinar um recurso de uso exclusivo à construção do CT, que seja administrado de forma autônoma, independente, por integrantes do Conselho Deliberativo, procure nas nossas redes sociais. Tem Clube Sem Barreiras, Chapa 10, tem no Facebook, no Instagram, no Twitter. Procure lá que tem as informações, inclusive vai encontrar mais propostas nossa, né? Então, Thiago, fazendo esse link que a gente iniciou esse bate-papo, a gente já estou acompanhando aqui, pessoal, aqui na live, já tem mensagens, muitos parceiros nossos assistindo, isso também chega no sócio como um todo, chega no torcedor também colorado, mesmo aquele que é só um admirador, um colorado, aquele de fé, muitas vezes não sócio, mas é válido mandar a sua mensagem, mandar a contribuição, porque o nosso objetivo aqui é ter o contato direto com o sócio, é que esse diálogo daqui se transmita para mais colorados, porque a gente não pode só ficar em cima do produto final que todos nós amamos incondicionalmente, não tem medida para o torcedor que vai lá dentro de campo torcer pela vitória do Inter. Mas a nossa preocupação vai além. Nós temos que nos preocupar, sim, da formatação da estrutura, como a política de futebol, como a política... É a responsabilidade do conselheiro. Exatamente. Então, esse papel, hoje estou conselheiro, hoje o Thiago está conselheiro, mas a gente tem que cuidar disso. É a mesma coisa que cuidar da família em casa. Se tu não zelar pela família, daqui a pouquinho tu não vai ter a melhor conduta, tu não vai ter a melhor maneira. Então o nosso papel hoje aqui, sócio, torcedor, todo colorado e coloradas, né? O nosso papel é estreitar, e a gente já começou domingo esse papel de estreitar a relação próxima mais com o sócio, e a gente vai dar continuidade, sim. Até o dia 7 de dezembro nós estaremos fazendo lives seguidas, nós vamos colocar nas redes sociais, tanto do Clube Sem Barreiras, quanto do Sócio Deliberativo, quanto da SIC, quanto do Acorda, todas as agendas. Por quê, pessoal? Porque a gente precisa estender esse canal e o associado precisa saber um pouco mais do que acontece no Inter. Então eu só estou, mais ou menos, Thiago, fazendo ressaltar isso que é importante. Por quê? Claro. Porque entra gente dizendo, mas agora não é o momento, nós estamos tendo o Campeonato Brasileiro. Não, todo momento é momento de falar do Inter. Seja ele só do futebol, como os das coisas do Internacional, como os das suas contas. Eu não sei tu, Felipe, mas se alguém me convidar para falar sobre o Inter, eu vou.
Exatamente. É só me convidar que eu converso sobre o Inter, é sempre um prazer. Mas como essa live tem o nome Chapa 10, a gente iniciou a conversa falando um pouco de futebol, sobre o que vem acontecendo, é muito bom a gente deixar isso claro para quem está lá do outro lado da tela, para que a gente justifique os posicionamentos e os porquês, né? E então, já falando disso, um dos nossos objetivos é tratar um pouco, esclarecer para o associado que está lá do outro lado, um pouco do que vai ser essas eleições aí, Thiago, no dia 8 de dezembro, essas eleições, como é que elas vão se consolidar, como é que vai ser essa construção aí? É bom explicar para o torcedor, muitos sabem, mas nem todos, né? É dia 8 de dezembro, as eleições, o associado pode votar de 3 maneiras. Quem é que pode votar? Você quer saber, quem é que pode votar nas eleições? Então, todo aquele associado que ingressou no quadro social até dezembro de 2016, correto? Isso aí, segue. E que estava em dia com a mensalidade no dia 31 de outubro. Então, esse associado pode votar. Como é que ele pode votar? De 3 maneiras. Através de um cadastramento, vai lá no site do clube, está tudo muito bem explicadinho. O cadastramento do e-mail, pelo aplicativo. O aplicativo do clube, você baixa no seu celular o aplicativo, faz lá o cadastramento da sua matrícula, seu número, você vai poder votar. Ou presencialmente no Gigantinho, como a tradição, a festa da democracia colorada, no sábado, dia 8 de dezembro. Sempre das 9 da manhã às 5 da tarde. Essa eleição você vota para presidente e para o Conselho Deliberativo. Para votar para presidente são 2 chapas que foram para o pátio, sempre são, né? Você pode ter dentro do Conselho, como é que funcionam as eleições do Internacional. Dentro do Conselho Deliberativo pode-se ter quantos candidatos quiserem, desde que cumpram alguns requisitos. Um deles é ter 30 assinaturas de conselheiro, que é um absurdo, né? Você limitar isso foi numa mudança estatutária. Eu combati isso quando aconteceu. Eu acho ruim que haja essa exigência de 30 conselheiros assinando para permitir que seja candidato. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma chapa que tenha 165 sócios e que queira ter um representante ou escolher um conselheiro lá para ali representar suas ideias. Se aquele conselheiro é 1 ou 2, ele não pode ir lá apresentar as ideias que essa chapa represente. Então seria muito mais justo que fosse assinaturas de associados. Num número mínimo, talvez, 165. No passado eram 30, 50 assinaturas de sócio. Então, acho que há condições de se mudar isso, novamente, combatendo dentro do Conselho. Mas vamos lá voltar a essa estrutura. Então, dentro do Conselho Deliberativo, passam os 2 mais votados. Passaram 2, o Marcelo Medeiros e o Luciano Davi, a chapa 1 e a chapa 2. Você escolhe o candidato que você entende que ele representa, mas nós, da chapa 10, queremos que você faça o principal. Porque nós estamos garantindo a você, associado, que nós não vamos fazer parte da próxima gestão. Nós somos a garantia de fiscalização na próxima gestão, nos próximos 2 anos. Garantia de fiscalização é chapa 10. Então vota cruzado, não vota na chapa para presidente e do conselho para dar papel em branco, né, para que a gestão possa fazer o que quiser. Você tem que colocar dentro do conselho quem vai fiscalizar. Quem executa não fiscaliza. Então faça um voto cruzado e a chapa 10 é a garantia de fiscalização. Ô Thiago, já entrando, já que deu um explicativo um pouco maior de como vai se consolidar essa eleição, né, tanto presidente quanto para as chapas do Conselho, muito se fala, e quando a gente conversa com o associado, e é por isso a importância dessa comunicação agora, ao vivo, nós estamos fazendo ao vivo, pode entrar aqui e perguntar, o importante disso tudo é quando o associado te diz assim, e a gente sofre esse tipo de pergunta no pátio constantemente, quando tu tá com um material, muitas vezes, de proposta política, né? De uma proposta que trata mais da questão estatutária do clube e também de âmbitos administrativos. O associado não sabe muito bem como funciona e por que a cláusula de barreira. Então eu queria trazer também esse debate, Thiago, que é a seguinte questão. E eu vou iniciar e tu pode complementar. Nessa senda de vitórias do Inter, a primeira, a reforma estatutária de 99, tu me corrija se eu estiver enganado, foi a reforma estatutária, esse é um assunto muito chato para o sócio, mas a reforma estatutária é importantíssima, essa palavra. A reforma estatutária de 99 fez com que, em 2002, a primeira eleição com voto do associado. Primeira eleição... Para presidente. Para presidente, é isso que eu quero colocar.
Então, naquele momento... Aquela reforma já tinha aberto democraticamente, foi a reforma da democracia colorada, chamada essa, só me permita um parênteses. E ela permitiu, por exemplo, que não ganhasse apenas uma chapa. Antes dessa reforma, apenas uma chapa elegia a totalidade de seus conselheiros, então aquela mais votada fazia 150. E a partir dali, já em 2000, as eleições já tinham a cláusula de barreira de 15% e permitiam que percentualmente as chapas elegessem conselheiros. E eu não quero muito entrar no detalhe, eu quero que o associado entenda a importância dessas transformações, dessas mudanças estatutárias, que elas são provenientes do associado. Então o que aconteceu? Naquele período, por coincidência ou não, a gente dá um estalo para melhores resultados, para uma prática nova de política de futebol, por exemplo. Foi uma abertura importante. A gente conseguiu ler naquele momento a Lei Pelé, de 2000, ali 2001. Foi feito os contratos com toda a base por mais de 5 anos. Mais de 50 jovens. E que ali em 2002, 2003 começou a trazer reflexo para o clube, né? Que foi Daniel Carvalho, nasceu no Fábio Rockenbach, no Lúcio. Ali começa a se criar o dito celeiro de ases. 6 anos seguidos, ali o Internacional arrecadou mais de R$500 bilhão com esses atletas que tinham sido... É isso que eu quero pegar. Onde é que entra aí a cláusula de barreira que eu quero ressaltar com esses números que nos trouxeram grandes resultados, que nos trouxeram felicidade como torcedor e que nos deixaram muito orgulhosos pela história do clube. E o quê? Ali, então, o sócio começou a ter a participação efetiva. Querendo ou não, quando tu abriu para o sócio a questão dele poder participar, ele começa a se ter uma fiscalização maior, começa naquele período também, existia um boom no futebol, que a televisão começou naquele momento a trazer as cotas de televisão, que o futebol ali começou a se tornar, entre aspas, um mercado rico, fora da curva normal da economia brasileira, ali começa a se vir as cotas, mas onde quero chegar? Ali é a importância da participação do sócio. Ali naquele momento, o sócio começou a participar. E ali nós saímos de 99 para aquela campanha do sócio colorado, que nós chegamos a ter 12 mil associados. E ali nós começamos a constituir um quadro social muito forte. E a partir disso, o clube se tornou mais forte. A partir disso, nunca mais baixou de 35% o percentual de participação do orçamento do sócio no clube. Hoje o associado tem que saber que ele tem sim 35% do orçamento do Internacional, que é em torno da variável, dependendo do faturamento, de 7 milhões, 6 milhões e 800, é do associado. É do associado. Então ele tem importância sim em todos os processos. E eu trouxe esse assunto, Thiago, para a gente valorizar essa questão cláusula de barreira, que é o quê? Fazer com que o associado tenha uma participação nas questões de processos decisórios do clube, que são as questões como escolher, avaliar, poder votar, questões de plebiscito, questões que possam ser de âmbito macro, ser consultado sócio. Tu pode se lembrar para a gente o caso da Rua A, né, do Fernandão. Pessoal, o que custa para nós, que trabalhamos com o clube, valorizar o sócio nas suas escolhas? O que o sócio gosta de valorizar? Gosta de valorizar a sua história, seus ídolos, né? Todos nós gostamos de ressaltar e valorizar os nossos ídolos. No ano de 2015, a gente fez um requerimento tanto para o Conselho Deliberativo do clube e quanto para a Câmara de Vereadores do clube, pediu para que o associado, naquelas ruas ali no entorno da Copa do Mundo, quando elas não tinham nome, que ela fosse sido encaminhadas pelo associado colorado, que lá se fizesse uma votação via internet, que para o clube é muito fácil hoje, o custo é muito baixo e ele valoriza a participação do sócio, que o sócio, através de 10 nomes, de 6, de 8 nomes, que o sócio encaminhasse para o clube quem seriam os nomes das ruas, da Rua A e da Rua B. Mas a gente não conseguiu, por todo esse modelo que vem se constituindo nos últimos anos, a gente conseguiu o requerimento, conseguiu a validação da Câmara de Vereadores, que disse assim, olha, agora vocês tratem isso no Conselho Deliberativo. Entramos com o requerimento, no presidente da época, Mário Sérgio Martins, encaminhou como aprovado
o requerimento e iria-se para uma votação, e logo em seguida nós não tivemos essa votação, essa valorização. É que a presidência da mesa na época era muito ligada à diretoria, né? O Mário Sérgio era da base da diretoria, que aliás hoje ele está apoiando a chapa 1 do Marcelo Medeiros, né? Tem vários apoiadores do Pífero na chapa 1 ali, junto com o Miguel, enfim, eles são grandes aliados. Tinha um jornalista na praça que dizia, né, eles com um churrasco, eles são tudo amigo de novo e estão juntos, é mais ou menos o que está acontecendo agora. Mas voltando, ele era muito amigo da base de apoio do Vitório Pífero e acabaram dando o nome da rua a uma pessoa que tem uma história de dedicação ao futebol gaúcho, sim, é verdade, mas que no caso não foi por toda essa história, mas muito mais porque era amigo de um vice-presidente da gestão. Então, são essa conotação que eu quis trazer da cláusula de barreira, da importância do sócio, tanto para escolher uma rua, quanto daqui a pouquinho para validar questões de ampla importância, que, por exemplo, mexer com o patrimônio do clube. Tem que perguntar ao sócio. A gestão mexe como atitudes de gestão. São decisões daquele momento, atos de gestão, como se diz. Mas quando tu mexe com a história, com o patrimônio, com as coisas que são do clube, tu tem que consultar o sócio. E o presidente, os conselheiros, esses são validados pelo sócio. E na última eleição, 4.700 votos, significam 55 conselheiros, não tiveram a representação para o seu associado, para aquele cara que votou em oposição, naquele cara que queria o contraditório, naquele sócio ou sócia que queria fazer valer a sua mensalidade. Naquele momento foram 9 chapas, Exatamente. É bom lembrar que nós tivemos 9 chapas em 2016. Nós mesmos aqui hoje, a chapa 10, Clube Sem Barreiras, representam 3 daquelas chapas. Nós juntos fizemos 22% daquela eleição. Teríamos direito a 33 conselheiros representando o associado. Quem teria direito é você, associado. Você, associado, teria direito a 33 representantes do sócio independente colorado, do sócio deliberativo e do acorda conselho. 33 conselheiros que não puderam exercer seu mandato, porque há uma cláusula de barreira que impede que quem não faça 15% não assente nenhuma cadeira no conselho. E isso é lamentável, porque nós temos, então, esses 33 foram repassados, redivididos com aquelas pessoas que atingiram a cláusula de barreira. Então, como disse o Felipe, 55 ao todo, que queriam uma fiscalização à gestão, não tiveram. E isso é muito ruim. E a prova de quanto isso é ruim é que nós, por exemplo, então, isso é na eleição de 2016. No ano de 2017, tivemos o maior déficit da história do clube. Mais de 62 milhões de déficit. Claro que é um ano que nós estávamos na Série B, mas uma série de desperdícios financeiros, o não cumprimento de uma regra básica do Profut, que só não teve consequências maiores, porque o Internacional foi lá buscar a APFUT, que é quem regula a lei do Profut. Não é que regula a lei do Profut, a lei do Profut é um financiamento, você vai lá e adere a um plano. O Profut é um plano que você adere de refinanciamento de suas dívidas. E a APFUT é quem regulamenta isso tudo e administra esse plano que você faz e tem que cumprir algumas regras para você se manter no plano. E o Internacional teve que ir lá dar muita explicação para não ter um prejuízo maior. E aí o Internacional gastou 8 vezes mais do que a equipe campeã da Série B, por exemplo, investindo então mal os seus recursos. Não precisaria ter um déficit tão grande. Mas claro, o caos era muito grande, oriundo de uma gestão anterior muito ruim, que representou a desgraça que representou na nossa história. Mas é importante, dentro dessa linha, eu puxei a questão cláusula de barreira, reforçar isso. O associado hoje ele representa 35% do faturamento do clube no mês. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser mais esclarecido. Porque, mesmo que o Thiago trouxe aqui essa questão do déficit de 2017, não serviu de aprendizado. A gente tomou um choque com a Série B, que é uma coisa que nós não poderíamos absorver isso dentro do nosso histórico, é a Série B. E a Série B deveria, já que instituída no nosso histórico,
ela deveria servir de aprendizado. E não serviu. E não serviu. E não só, Thiago, aprendizado dentro de campo, porque nós aqui, como fizemos o papel e temos que atuar como conselheiros, nós temos que pensar além só do campo, nós temos que pensar nas questões estatutárias de cumprimento e de regras, tanto internas do clube, como refinanciamentos, como refis, legislação como geral, como Profut. Então, onde quero chegar, ressaltando mais uma vez a importância dessa quebra de cláusula de barreira por uma introdução maior, por uma participação e uma validação da opinião do associado. Que cair para a Série B não resolveu, porque mesmo caindo para a Série B e pegando uma herança muito ruim, deveria-se sim ter mais critérios. É que a herança é de longa data, né, Felipe? A herança é de longa data, esse problema da herança de uma gestão para outra. Aí alguém alega, mas eu comecei meu mandato com uma dívida de 50 milhões, mas o anterior era uma dívida de 45. Então quando o Luigi deixou para o Vitório, também deixou uma dívida de mais de 40 milhões. Aí o Vitório deixou para o Marcelo uma dívida de mais de 50 milhões. E assim nós vamos indo. Um vai passando e repassando uma dívida para o outro, mas a dívida ela é histórica. E com esses 18 anos... que o principal movimento político, que é o da Chapa 1, está no poder, quase 18 anos de 2002 a 2018, inclusive, eles poderiam, né, ter feito um planejamento que evitasse que nós estivéssemos nessa situação, com as maiores receitas, com uma receita crescente. Por que tem que antecipar tanta receita? Por que tem tanta dívida trabalhista que é gerada nas próprias gestões deles e vão passando adiante? Por que o clube não conseguiu se equalizar economicamente nesse período? Então, Thiago, em cima disso, tu reforçando cada vez mais e tu vai contribuindo e trazendo o teu conhecimento de muitos anos do Conselho em cima dessas questões, levando agora para um lado que todo mundo gosta, futebol. Nos grandes clubes que caíram, já que a gente está falando da queda, eles se reestruturaram com novas políticas, porque teve clube muito próximo aqui, que eu não vou dizer o nome, que eu quero que passe longe o nome, que não se tinha nem jogador no vestiário, não se tinha nem folha salarial adequada para se desenvolver futebol. E conseguiu logo em seguida trazer resultados, tornar resultados como nós poderíamos e deveríamos chegar, como já que não deu o título, chegar na vice-liderança. Não. A gente continuou fazendo a velha política de enxertar jogadores, de elevar o custo e principalmente, e aí entra um pouco do início da nossa conversa, de não se aplicar uma filosofia, de não se apagar aquilo tudo de ruim que estava lá atrás e começar o novo. Então, onde é que entra esse papel? Onde é que entra a cláusula zero ou a cláusula de barreira ou uma participação maior do sócio nos processos decisórios do clube? Inadmissível um clube que no ano anterior, em 2016, cai para a segunda divisão por tudo aquilo que aconteceu, o nosso clube, as contas e pararem no Ministério Público, basta, não vamos entrar nos detalhes, porque basta. A gente tem uma prestação de contas que não cumpriu um prazo estatutário. Não foi enviado a tempo para o Conselho Fiscal. Não cumpriu um prazo estatutário e depois tu complementa em cima disso. Além disso, trouxe o maior déficit. E o que acontece isso? Cadê os conselheiros de oposição para encaminhar aquele requerimento para reprovar as contas? Nós temos aqui, e nós assinamos junto, nós, o sócio deliberativo, junto com a Corda Conselho, assinamos um requerimento pedindo a reprovação das contas. Lembra que a gente conseguiu fazer, iria se fazer a prestação de contas ou a reunião lá perto do Natal, em 2017, e a gente conseguiu ainda adiar essa reunião, né? Até porque eles eu queria que tu entrasse nesse detalhe. Que encaminharam a documentação com um déficit que o Profut não permitia. Quer dizer, exatamente. Então, a própria gestão encaminhou para os conselheiros uma proposta, na época, era para suplementação orçamentária, então eles já tinham um gasto mais do que estava autorizado pelo Conselho, e mandaram a suplementação com um valor de déficit que era o que a lei do Profut não permitia, quer dizer, a própria gestão assumindo que queria não cumprir a lei. E a gente fez um adiamento para que isso não fosse aprovado daquela maneira. Houve uma suplementação empurrada goela abaixo no dia 27 de dezembro, com uma coisa que todos sabiam que não seria cumprido, quer dizer, tinha 2 dias úteis ainda para ser... para se cumprir uma receita que sabia que não ia se cumprir. Isso foi dito por nós naquela reunião.
Então, é esse tipo de situação. Aí depois a documentação não foi encaminhada no prazo estatutário para o Conselho Fiscal poder fazer o parecer, nós não votamos dentro dos prazos legais e tivemos o maior déficit da história. Então, o que acontece com isso? Onde é que entra o sócio, o papel do sócio nessa questão que o Thiago acabou aqui de reforçar e explicar muito bem? Entra que, em 2016, pós-queda, quando o associado vai lá, por exemplo, e elege 70 conselheiros dito e se apresentado no pleito como oposição, esses conselheiros, por essa circunstância que até agora aqui relatamos, e relatamos com detalhes, não poderiam aprovar esse tipo de situação dentro do conselho. Então, pessoal, a gente está contando toda essa linha do tempo para que se justifique tais posicionamentos, e o nosso posicionamento hoje se justifica por quê? Porque se fizesse valer a oposição daquele percentual de mais ou menos 33%, e aqui vou dizer, naquele momento, o próprio povo do clube, que hoje é chapa 4, o próprio Inove Inter, que hoje é chapa 2, eles foram eleitos pelo associado para fiscalizar. Para fiscalizar. Eles tiveram esse posicionamento, como nós também tivemos. Disseram durante a eleição que o fariam. Disseram durante a eleição. E como o associado também votou na gente, 33 conselheiros, por causa da cláusula, não estiveram lá para contribuir com essa fiscalização que o Thiago acabou de colocar aqui. Então, sócio colorado, são por essas e por outras que a gente se denomina assim fiscalizador. Fiscalizador de verdade. Porque se nós tivéssemos realmente um conselho atuante e realmente legal perante o voto de 2016, o déficit não seria entregue dessa forma como foi, de uma forma de não cumprindo os prazos, de não se respeitando o estatuto e, principalmente, de não tendo uma cobrança veemente do seu Conselho Deliberativo. E esse é o papel do conselheiro. Quando o sócio vota, ele vota para que se zele a vida do clube, para que se cuide das contas e para que se cumpra a regra. Porque o papel do conselheiro não é simplesmente de só debater futebol e de representar e de ir ao estádio isento, né, com estacionamento, com o espaço dentro do clube, não dentro lá do seu setor. Ele tem que ter um papel de fiscalização efetiva e de cumprir aquilo que se é vendido ou apresentado para o associado. Não dá para se candidatar como fiscal e 30 dias depois está dentro da diretoria, né? Quem executa não fiscaliza, está na diretoria, não vai fiscalizar. É importante a gente sempre... Porque as pessoas dizem, pô, mas o clube mudou o rumo, está num caminho melhor, vocês não conseguem reconhecer isso e tal. Olha, pior do que estava, não tinha como ficar. A gestão anterior foi muito ruim. Mas nós não podemos fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Em cada setor do clube, se a gente for, e esse é o passo assim da melhoria, da proposição, nós temos que ir adiante. O clube é muito grande, tem uma receita muito grande. Em cada setor do clube a gente encontra problema. Nós falamos de algumas das categorias de base, falamos também sobre planejamentos, nós podemos citar problemas na área do marketing, por exemplo. Como diz um conselheiro que está na chapa, amigo nosso, há muito tempo combate os assuntos das homologações de marcas e tal. O Internacional hoje recebe de royalties menos que a Turma da Mônica. A Turma da Mônica tem um faturamento muito maior. Ah, mas é uma marca reconhecida. Internacional também. Internacional tem muito mais fãs do que a Turma da Mônica. Apaixonados, dispostos a gastar com o produto, a marca Internacional. Por que a gente não consegue E o ticket gastar? médio muito maior. Se tu pegar, eu conheço a Turma da Mônica, conheço a empresa, que é a Kimberly, o ticket médio do Inter é maior. E a gente tem um faturamento pífio com produtos, com royalties. Então, se a gente começa aí em cada setor, a gente encontra problemas, tá? E acho que esse é o papel de quem está lá disposto a fiscalizar. O Thiago, só para dar uma valorizada, porque além de conversar aqui, a gente fazer esse papel de transmitir algumas questões do clube, mesmo que elas sejam antipáticas para alguns, né? Mas agora é o momento de debater, mas né? ela tem que ser dita, é o papel, né? Existe o Conselho Deliberativo
e existe a parte legislativa do clube, existe a parte executiva, então isso tem que chegar mais próximo, né? O clube cresceu demais, o quadro social hoje é muito grande, então a gente tem que fazer esse canal direto com o sócio. E para valorizar aqui um pouco a nossa live, a gente teve agora há pouquinho aqui 40 na live online. Na live passada chegamos a mais de 2.000 visualizações. Isso é importante, que o sócio não pode, daqui a pouquinho não consegue assistir agora, mas ele assiste depois, porque fica gravado lá. Então mandar um abraço aqui para o Juliano Miola, para o Keller, para a Kelly Tirelli, para o Lucas Fernandes, para o Antônio, meu amigo lá da Max, grande colorado lá, o Guilherme, o Diego aqui, que até é um colorado, grande colorado, participa de uma outra chapa, acompanho ele, mas a gente está falando de Inter, é importante também a gente fazer esse debate. O Jorge, o Gerson, nosso amigo Gerson lá de Canoas, o Gilberto, e aqui vai o Luciano, Jaqueline. E tem o pessoal aqui comentando muito sobre a cláusula de barreira. A gente falou um pouco mais agora de como funciona a cláusula e o quanto ela é importante nesse processo. E eu queria uma justificativa, Thiago, para continuar, porque a gente está batendo muito na cláusula, a gente tem outras bandeiras, mas como a gente vai ter muito mais contatos com o sócio, então a gente vai desenvolver os conteúdos conforme, né, as outras lives. Eu queria ressaltar essa questão da cláusula de barreira, e que muito é falada e muito é comentado na nossa formação de opinião aqui, que são os programas aqui, a gente fala que é na Rádio Grenal, na Rádio Gaúcha, na própria Guaíba, na Band, no próprio programa do REC, no Cadeira Cativa. Vou dar aqui para todos do Farid, que tem o Domingo na Rodada, Diário Esportes Rádio, o Cadu, que tem o programa Dois Toques, todos nós aqui dessa formação de opinião do futebol. Fala-se muito na questão do Inter, que tem muitos grupos políticos. Eu queria iniciar uma tese de que o Grêmio, por exemplo, tem mais grupos políticos que o Inter. E um exemplo. E essa questão de cláusula de barreira, de diminuir, seja ela o percentual que for, mas ela fatia mais o Conselho Deliberativo. Ela dá uma maior fortaleza para o sócio, para o voto dele. E em ela fatiando mais o Conselho Deliberativo, ela quebra esses monopólios. Ela faz com que a gestão, ou seja ela a gestão, qual for o posicionamento, que ela converse mais com o Conselho Deliberativo. Claro. Hoje as questões do Inter, elas são definidas e combinadas. Elas não são conversadas para que se veja o melhor para o clube. Elas são conversadas para que aquele momento se veja o melhor para a gestão ou o melhor para aquele momento. Para aquele movimento. Exatamente. Ali. As pessoas acabam privilegiando os seus movimentos. Para encerrar essa questão, com a cláusula de barreira, hoje a gente tem um Conselho Deliberativo, com todo respeito, alguns vão dizer que não, mas nós temos um Conselho Deliberativo 85-15. 85% E na última eleição não foi, o sócio não votou por 85-15. E é isso que a gente tem que trazer pro associado, para que ele tenha a melhor leitura possível, independente da chapa que for, mas que ele consiga enxergar isso, que quanto mais nós fatiarmos o Conselho Deliberativo de colorados, seja ele a linha que for, para que a gente tenha mais uma aglutinação de conversas, e não hoje assim, o que está aprovado. A patrola, né? A patrola, o chamado voto em cabresto. Então, Thiago, essa é a importância de bater muito nessa questão de cláusula. E para encerrar e para te contribuir com isso, nessa minha questão, muito dos grupos que se elegeram falaram em cláusula de barreira e nunca mais tocaram no assunto. Por quê? Porque se integraram à gestão e passou a não ser mais uma prioridade, que é a prioridade de diluir essa questão do poder dentro do conselho, que não vai fazer bem para a gestão, nem para grupo A ou grupo B, vai fazer bem para o Inter, para o Esporte Clube Internacional. O conselho tem que ser de todos e não 85-15. E daí a importância do voto cruzado, não dá poder total para permitir a fiscalização. Quem executa não fiscaliza, você tem que votar numa chapa diferente da chapa para presidente, e aí você tem que estudar com muito carinho quem não vai ocupar cargo, né? Dizer que, como já aconteceu na eleição anterior, dizer que vai ser fiscal e vai para dentro da gestão.
Então é realmente importante. Hoje, o próprio Acorda Conselho, a história do Acorda Conselho, ele surgiu justamente para combater isso que você disse, que é em torno de uma mesa, meia dúzia de cacique quer decidir as coisas. Que a importância da independência do conselheiro, da autonomia para dizer o que precisa ser dito. E foi em função disso que surgiu o sócio independente colorado, também tem essa história da independência, de não ter o caciquismo. E a gente defende muito isso. E seria muito importante que a gente conseguisse ter mais forças segmentadas dentro do clube para permitir esse diálogo. E trazer a representação do associado, porque há representação. Nós mesmos fizemos 22% somados na última eleição. Então isso é muito importante. Se esses 22%, Thiago, eles fizessem se valer, que isso não é nós que escolhemos. Isso é o associado do Inter, que na última eleição tivemos 13.800 votos, arredondando. Então, 4.700, e dos 4.700 a gente teve 2.800 que votaram na chapa 10, que representam 33 conselheiros. Então, isso é importante para o contraditório, para a fiscalização, e a fiscalização ela faz parte do processo, né? O esclarecimento do processo faz com que o clube haja lá na sua gestão, né, na sua execução, faz com que ele trabalhe melhor até, que ele trabalhe com um apoio maior e que ele tenha realmente a validação, a legitimidade de executar, porque ele está sendo fiscalizado. E a nossa proposta para o sócio e a nossa bandeira, ela não é uma bandeira sonhadora, ela não é uma bandeira de iludir, ela é uma bandeira simplesmente de uma coisa simples, né, redundante, que eu estou falando, simples, mas que não se cumpre, que é o estatuto, que é aquilo que está escrito, que é aquilo que tem que se cumprir. Porque se nós partirmos disso, nós já vamos melhorar bastante o clube. Como nós estamos caminhando para a reta final da nossa live aqui, eu queria, antes inclusive de dar alguns recados, falar só de uma proposta importante que a gente tem, porque assim, as palavras elas podem ser ditas e todo mundo diz, vamos ser fiscalizador, legalidade, ética, transparência, democracia, são palavras que você vai ouvir no pleito e que todo mundo pode dizer. Mas você tem que entender que na prática, quem é que pode exercitar isso que está dizendo? E trazer um exemplo disso. Então, quando a gente fala em transparência, tem muita coisa que precisa ser mais transparente no clube. A relação do clube com, por exemplo, com empresários, o percentual de investidores nas categorias de base em cada atleta, os contratos, que já apareceu em diversas auditorias, que sejam numerados no jurídico. Não são numerados, ordem, contrato 1, 2, 3, com a data sequencial. São questões que precisam ser administradas. Outro aspecto importante que a gente deve considerar é o tratamento com os consulados. Você, associado do interior que está nos assistindo agora, a dificuldade que é quando um consulado ou uma associação de colorados do interior quer fazer uma excursão, quer ter um ingresso. Se você não é amigo da diretoria, você não consegue. Você tem que ser amiguinho, tem que ser indicado, tem que ter mais transparência nessa relação, tem que ser mais democrática essa escolha do cônsul, envolver o associado da região. Então a gente tem que tratar isso com muito carinho. Então quando a gente fala transparência, quando a gente fala democracia, tem que entender o significado, o que está por trás disso. E falando em interior, há uma agenda aí que a Chapa 10 vai estar acompanhando e podendo estar com você aí. Então se você é de uma dessas cidades, nós estaremos dia 26 de novembro aqui em Porto Alegre, tem um evento no Geraldo Santana, nós vamos estar lá presente, homenagem ao Odair Hellman, que vai ser feita por um grupo de colorados, nós lá estaremos. Onde tem Colorado reunido, a Chapa 10 está junto. Dia 27 de novembro tem evento em Caxias do Sul, dia 28 de novembro tem evento da Chapa, você é nosso convidado lá no Parque Gigante, dia 28 de novembro. Nós temos uma reunião de sócios de Brasília, no Distrito Federal, no dia 28. Então nós vamos estar com um evento aqui no Parque Gigante e tem associado reunido lá em Brasília. No dia 1º de dezembro, em Palmeira das Missões. No dia 7 de dezembro, em São Jerônimo. No dia 24, agora, já no sábado, em Guaporé. Então a gente está aí viajando, conversando. Conheça a Chapa 10, frequente as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Clube Sem Barreiras, Chapa 10, converse com a gente quer ser
transparente como a gente quer que o clube seja, com você também. Thiago, e pegando um gancho aí dessa caravana da Chapa 10, como se diz, mandar um abraço que está nos assistindo lá em Fortaleza, o Thiago Donato, um grande colorado lá de Sobral, nos recebeu muito bem, a gente foi assistir Inter e Ceará e tivemos a oportunidade de reunir com a turma lá de associados de Fortaleza e arredores, veio muita gente de fora, veio gente de Belém. Então é importante, pessoal, é importante essa aproximação, é uma contribuição para o processo do clube, né? Para essa questão de valorizar o quadro social, para essa questão de valorizar aquilo que o Inter tem de maior, que é o seu torcedor e que é o associado. Não é nada mais, nada menos que o Inter chegou nesse patamar porque o Inter descobriu essa questão de ter um quadro social forte. Mas não é um quadro social forte com o ticket médio de R$10. É esse ticket médio que o Inter construiu nos últimos anos e que alguns clubes hoje adoram reforçar isso, o próprio Palmeiras, o próprio Corinthians. Então o associado do Inter tem um peso muito grande, um peso para a gente torcer e vibrar. A gente tem que é o produto final, que é o futebol, mas principalmente de valorizar essa questão da aproximação, de estar próximo, de estar levando uma linha de fundamentação para contribuir com o clube, que é o que a gente está fazendo. Esse sócio do interior... Então é importante isso. Nós atingimos hoje essa quantidade de sócios que temos e o clube, essa pujança, inclusive financeira, tem muito a ver com os sócios do interior e com os consulados, tem um papel importantíssimo nisso. Que eles fomentam o coloradismo no dia a dia. Aquele associado que está longe, numa cidade, muitas vezes nem vem no Beira-Rio, mas ele se mantém sócio porque lá tem uma associação de colorados, lá tem um consulado que faz festa, que reúne, que fomenta o coloradismo, e isso é muito importante. E aí, nesses eventos, nessas festas, traz mais associados para o clube. Então nós atingimos esse patamar graças muito a este público do interior. Outro aspecto importante que você mencionou ali, a questão do sócio popular. Eu sou um defensor dessa categoria, sempre fui, acho muito importante que haja a categoria do sócio popular, mas não pode ser feito da maneira que foi feito no Conselho. Sem um estudo, sem um dado. Trouxeram dados de 3, 4 anos atrás, quando estavam falando, não tinham dados atualizados, porque era uma troca política aquilo que estava sendo feito, e infelizmente com uma categoria que é importante. O Internacional hoje, nós falamos no começo da live de votar pelo aplicativo, né? O aplicativo tem que ter um papel muito importante nesse processo de como funciona a setorização do Beira-Rio. Por que eu estou fazendo o link do aplicativo com a Associação Popular? O que custa caro para o clube, ou desperdício de dinheiro, é ter cadeira vazia no estádio. Isso é que custa caro. Agora, você pode ter uma categoria social que você cobra barato, mas você tem que estar alinhado com isso, com tecnologia. Eu vou dar um exemplo. O aplicativo tem que ser fácil para você fazer o check-in, o check-out, mas ter controle, inclusive, do lugar. Quando foi aprovada a setorização, Felipe, lá no Conselho Deliberativo, a setorização do estádio Beira-Rio, quando ainda estava em obras, um novo Beira-Rio, foi aprovado que você faria um check-out, quer dizer que você não vai no jogo, você seria creditado de um valor caso aquela cadeira fosse vendida. Isso deveria funcionar online. Você poderia fazer o check-out, inclusive depois mudar de ideia, se resolvesse no jogo no dia e não fosse vendido, fazer o check-in. Isso deveria estar online, lá uma cadeirinha, um mapinha do estádio, com a cadeirinha verdinha, vermelhinha, amarelinha, que você vai clicando e vai comprando ingressos conforme alguém faz check-out, ou você tem a possibilidade de fazer o check-in novamente, enfim, tudo online. Você está no sábado, lá no domingo, dia de jogo, com seu amigo, vamos no jogo, chegou um parente do interior, vamos junto na partida, e você vai lá e compra o ingresso, faz um check-in, tudo automático, para facilitar a lotação do estádio, a ocupação das cadeiras. O clube precisa ter uma política voltada para isso, mas com tecnologia, com facilidade de ocupar o espaço. E aí onde é que entra a questão das categorias populares? É isso, você tem que ter lá a possibilidade desse associado que paga menos, que não tem uma condição financeira, mas ele não precisa ficar lá atrás do gol. Ele pode entrar no meio do estádio, mas o ingresso só vai estar à venda para ele mais próximo do horário do jogo, claro, porque tem essas nuances. E o estádio, em geral, tirando os grandes jogos, as grandes decisões, em geral, você vai ter lá
sim espaço para esse torcedor e não precisa limitar daí a categoria, como hoje é limitada. Ela é limitada para o número X de colorados. Ela tem que ser ilimitada, mas tem que ter estudo para isso. Aí você transforma ela em ilimitada, mas isso só acontece com tecnologia, porque você permite que ela tenha opção e horários determinados para comprar os ingressos. Ainda para complementar. Então essa questão, ocupação do estádio, é muito importante que isso aconteça. Eu só quero, assim, em cima do que tu tá falando, eu tô lendo as mensagens aqui, a gente está recebendo também outras mensagens no WhatsApp, e é importante, esse assunto aí é um assunto que ferve. Por exemplo, o pessoal aqui está falando, Fabiano, valorização do check-in, quero só contribuir com isso. Eu vou pegar um exemplo, o Grenal, nós estávamos ali na flor da grande campanha esse ano no Grenal, e nós não tivemos um dia de check-in no Grenal. Tá? Um dia, não durou um dia o check-in. O que a gente tem que valorizar também o sócio na hora boa, né? Isso. Na hora boa. Então, assim, por que não a gente trabalhar com os lotes? Como funciona nos grandes eventos mundiais, não é só aqui em Porto Alegre. Porque aí tu trabalha os lotes mediante as modalidades. A gente está falando no sócio vermelho, sócio colorado, uma modalidade que tem hoje na casa dos 30 mil associados. Carteira vermelha. Carteira vermelha, isso aí é 70% do estádio hoje, né? Então, assim, muito boa a tua colocação, Fabiano. São questões que a gente tem que debater mais. Essas questões têm que estar mais lá. É por isso que a questão do sócio popular com valor muito baixo desvaloriza quem paga mais caro. Exatamente. Então você tem que fazer uma conta. Claro, é isso que é importante para o clube. Então eu quero dar um outro critério. Essa questão. Eu como conselheiro, que às vezes o conselheiro tem a representação, tem sim, tem que levar isso adiante. Só que tem um porém. Isso aí está no ato de gestão ali nas modalidades. Tem que valorizar o check-in. Tu pode trabalhar com lotes e dar o favorecimento com datas, como disse aqui o Thiago. Tu dá o favorecimento ou a oportunidade, aquele que contribui mais, ter a oportunidade dele estar lá. E não simplesmente fechar as portas e a gente vê que na volta do Beira-Rio tem dezenas de ônibus de fora. Eu vou trazer um exemplo do teatro. Você vai nos grandes teatros do mundo, que são caros os ingressos, são 100, 200, 300 euros ou dólar, depende de onde você estiver, mas na hora do show, 5 minutos antes de começar, se tiver lugar desocupado, eles vendem ali fora por 50 dólares, 80 dólares, 30 dólares até. A entrada do teatro que alguém pagou 300. Mas ele não botou a venda junto com quem pagou 300 dólares o teatro para quem comprou 30. Futebol não é teatro, mas a gente tem que entender esta lógica do evento, em que você pode ter horários diferentes, porque você tem que ter um estádio lotado de colorado, todo mundo gritando, e não pode ter uma média lá de 17, 18 mil. Nós nesse Campeonato Brasileiro tivemos maior, mas a regra geral do Beira-Rio é em torno de 18 mil. Esse ano foi maior, 23, 24 mil, né? Chegou acho que até maior um pouco agora desse final. Vai ter que afinar esse número. Mas é importante você encher de colorado o estádio. Então essas categorias, essas questões tem que fazer conta. Você não pode desvalorizar quem paga. Essa receita que o Felipe se referiu antes, que é importantíssima, é 30% da receita do clube, nós não podemos desperdiçá-la. E o sócio tem que se sentir valorizado. E não só desperdiçá-la. Eu quero reforçar isso, porque a gente já está no final, e esse assunto é o assunto que o sócio mais questiona, que é essa questão. Nós, como disse o Thiago, claro que o futebol não é tratado como teatro, claro que são públicos diferentes e a cultura futebolística não permite, mas tu tem que valorizar aquele ticket médio, aquela modalidade que te privilegia, que te faz nos últimos 15 anos ter um protagonismo de case, né? De case, como gostam de dizer, como gostam de valorizar muito a profissionalização, já que se valoriza as questões de profissionalização do nosso produto de futebol, do nosso produto final, que é o futebol, tem que se valorizar também as modalidades de sócio com teor de profissionalização. E aí, para fechar essa questão, tem uma questão que não fecha essa conta, que são os cambistas. A gente pega nos maiores jogos de importância do Internacional, a gente vê ainda muitos cambistas vendendo. Então, isso reforça a falta de valorização das modalidades que requer a sua devida importância. E eu acho que com isso a gente pode encerrar a nossa live. Foi excelente, foi muito bom ter estado aqui falando com vocês. Nós vamos divulgar aí, acompanhe as nossas redes. Teremos mais lives até o dia da eleição. O Thiago falou um pouquinho aqui da caravana. Eu vou aproveitar aqui os 2 minutos finais para que a gente também ressalte aqui, está nos assistindo lá de Erechim. Um abraço pro Brito,
pro Piero, pessoal lá de Erechim e Redondezas. Nós estaremos lá dia 30, comendo aquele churrasco, valorizando ainda mais esses nossos amigos associados que nos apoiam nessas questões. E principalmente, pessoal, dizer que é importante esse canal de comunicação, você aí sócio, tanto que participa da nossa chapa ou que não participa, que compartilhe, que mande aqui sua pergunta, que a gente dissemine isso que é para o bem do clube, não é para o bem da chapa. Até que prove o contrário, nós temos aqui conteúdos que são propositivos para o clube. Eles não são propositivos para A e para B. Tanto é que a nossa chapa ela está focada no Conselho Deliberativo. Hoje ela não participa, né, com uma candidatura presidencial para os atos de gestão, enfim. Então, assim, a partir de agora vai estar lá nas nossas redes sociais, tanto no Clube Sem Barreiras, quanto no Sócio Deliberativo, página, quanto na página da SIC e do Acorda Conselho, as datas de lives, com pessoas diferentes que vão participar aqui dessa nossa chapa, da nossa nominata. Então nós vamos estar sempre tratando um pouquinho de futebol, que todo mundo entende pouco. Vamos falar, como falamos hoje, de cláusula de barreira. Na próxima vamos falar um pouquinho de legalidade, um pouquinho mais da transparência. Não só a palavra, como disse o Thiago, mas explicar isso um pouco mais tecnicamente, para que o associado também se familiarize com isso. Deixa o seu recado. Estou assim, Thiago, da minha parte aqui, como integrante da Chapa 10, com orgulho, pedindo para que você acesse mais os nossos conteúdos, procure saber bem quem são as chapas, para que tu faça sócio colorado e sócia colorada a melhor escolha. Quero aqui me despedir agora oficialmente, mandar um abração para todos aqui e que a gente continue trabalhando em prol do clube, Thiago. Então, da minha parte... Só para dizer que você, mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, entre aqui, faça um comentário nessa live, diga o que você quer, nós vamos responder para você. Essa interatividade vai continuar. E domingo a gente se fala no Beira-Rio. É muito importante, Inter e Fluminense. Nós temos que garantir o G4, está praticamente garantido, mas temos que, é uma vitória importante, temos que ir em busca dela, e lá a gente vai ter oportunidade de conversar mais um pouco sobre a eleição. E no dia 8 de dezembro, Chapa 10, Clube Sem Barreiras. Boa noite, muito obrigado.